Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Gabriel. Eu vou introduzir vocês um pouco os pontos quânticos. Os pontos quânticos são partículas extremamente pequenas, cujo seu diâmetro pode ser de 1 a 10 nanômetros. Para você ter uma ideia, uma bola de futebol tem em torno de 220 milhões de nanômetros de circunferência. Já um átomo tem apenas 0,2. Os pontos quânticos são semicondutores. Possuem propriedades muito parecidas, na verdade similares, mas eles também possuem umas propriedades extras de outros pontos quânticos, pois devido ao seu tamanho bem pequeno, menor. Outra coisa, os pontos quânticos podem ser chamados de átomos artificiais. Isso não deve ao seu tamanho, mas sim uma propriedade que veremos mais para frente. Mas para isso precisamos voltar ao início, quando eles foram descobertos. Então eu vou falar um pouco da história dos pontos quânticos e como que agora em 2023 eles receberam o prêmio Nobel. Os pontos quânticos foram previstos teoricamente em 1937 pelo físico francês Herbert Fluid. Porém até então era uma coisa só teórica, nunca tinha sido comprovado experimentalmente e portanto não era algo comprovado. Então em 1980 o físico pesquisador Alexei Akhimov foi o primeiro a conseguir constatar eles experimentalmente. Então ele fez um experimento lá envolvendo vidros e a solução de sal que colocava lá no vidro mudava a cor do vidro. E ele conseguiu comprovar experimentalmente os pontos quânticos e seus efeitos. E alguns anos após, o físico pesquisador Louis Brugh foi o segundo a conseguir comprovar isso experimentalmente. E foram trabalhos independentes, então os dois acabaram sendo aqui condecorados em 2023 com o prêmio Nobel. Porém, até então, não era muito fácil nem acessível de manipular os pontos quânticos. As receitas que tinham para fazer pontos quânticos formavam pontos quânticos muito irregulares e acabavam não ficando bons, eram pontos quânticos ruins. Foi então que veio o trabalho do terceiro integrante do prêmio Nobel agora de 2023, o Bawendi, que mais ou menos por volta dos anos 90 ele desenvolveu uma receita que formava pontos quânticos quase perfeitos ao teórico. Então ele conseguia calcular perfeitamente quase a frequência de luz refletida e coisas assim. Então por isso ele foi o terceiro agora a ser condecorado com o Prêmio Nobel de 2023. Nosso objetivo, apresentando esse APS para vocês, é apresentar os pontos quânticos, a noção de pontos quânticos e mostrar aplicações que eles têm atualmente e que podem ter para o futuro da nanotecnologia. Eu vou falar um pouco agora sobre as aplicações, tanto atuais como as possíveis aplicações futuras dos pontos quânticos. Bom, atualmente os pontos quânticos têm atuação tanto na eletrônica como em TVs de LED, de QLED, por exemplo, da Samsung é um exemplo. A TV de LED normal, elas têm as placas de LED, o RGB lá, só que essas placas tendem a perder um pouco de luz e intensidade, que é normal isso. Porém, com uma placa de ponto quântico, um LED de ponto quântico, por assim dizer, essa intensidade não vai ser perdida, tão perdida. Logo, a imagem dessa TV teria um brilho mais bonito, intenso, tornando a TV mais bonita, por assim dizer. Outra aplicação é nas placas solares, para a fabricação de células solares mais finas. Também temos sensores ópticos, pode ser o futuro da computação quântica também. E também o uso até na medicina, como para detecção biomédica, que é, por exemplo, detectar células cancerígenas. Para compreendermos um pouco as propriedades ópticas dos pontos quânticos, devemos compreender a luz. Para compreendermos ela, devemos voltar um pouco às aulas de física. Lá vimos que a luz é uma onda eletromagnética que se propaga no sentido transversal. E ela tem vários comprimentos de onda. Esses comprimentos de onda mudam as características dela. Quanto menor o comprimento de onda, e maior muda. Então, os menores comprimentos de onda são os raios gama, raios X, ultravioleta, a luz visível, que começa do violeta e vai até o vermelho, daí o infravermelho, micro-ondas, rádio e as grandes ondas de rádio. Como vemos a luz visível? A luz vem de uma luz artificial ou da luz do sol, ela bate no objeto e meio que expande uma rasa. O objeto absorve as outras luzes e reflete só a luz que chega aos nossos olhos, a luz que vemos. Já nos pontos quânticos, isso funciona de uma maneira um pouco diferente. Já nos pontos quânticos, a luz que vemos é determinada pelo tamanho da sua estrutura. Quanto maior a sua estrutura, menor vai ser o gap. O gap é essa setinha que vocês estão vendo.
e quanto maior sua estrutura, menor vai ser o gap, como já disse, e quanto menor sua estrutura, maior vai ser o gap, que vai produzir uma luz mais próxima do azul. E quanto menor o gap, vai produzir uma luz mais próxima do vermelho. O tamanho da estrutura do azul está entre 3 a 4 nanômetros e a do verde está entre 5 e 6. Já a do vermelho está entre 6 e 9 nanômetros. Isso depende do material utilizado. Como funciona isso? Quando os elétrons vão da banda de valência para a banda de condução, ou seja, eles se excitam, quando eles voltam, eles produzem uma determinada frequência, que é a cor que vemos. Né? Para isso, para eles se excitar de uma luz de alta intensidade, no experimento vamos utilizar a luz ultravioleta. Bom, eu vou explicar agora um pouco da explicação química dos pontos quânticos. Como o Arthur havia dito anteriormente, os pontos quânticos são apelidados de átomos artificiais. Isso acontece, eles são chamados dessa forma, por causa da sua estrutura, que, como pode ver no slide, é uma estrutura meio circular ou às vezes hexagonal, que faz com que os níveis energéticos dos elétrons dentro da estrutura sejam bem definidos, assim como os átomos, que também têm suas camadas de elétrons, que também têm energias bem definidas. Outro ponto a ser citado é a diferença entre os pontos quânticos e os semicondutores. Pontos quânticos também são semicondutores, mas os semicondutores normalmente utilizados são utilizados para condutores elétricos. Já os pontos quânticos são semicondutores de luz. Então, em certos níveis de luz específicos, eles vão conduzir ela e transformar em outros tipos de luz. Agora, outra coisa interessante é falarmos sobre os pontos quânticos de carbono. O nosso trabalho foi feito com base nos pontos quânticos de carbono. Então, precisamos definir a diferença entre os pontos quânticos de carbono e os pontos quânticos convencionais. Os pontos quânticos convencionais geralmente são feitos de materiais, por vezes tóxicos, e que fazem mal aos seres vivos. Já os pontos quânticos de carbono, eles não são tóxicos por serem basicamente feitos de moléculas orgânicas. Outro detalhe a ser citado é que os pontos quânticos de carbono, eles geralmente possuem uma cadeia de ligantes externos de, por exemplo, hidroxilas ou carbonilas desse tipo, que são cadeias carbônicas pequenas. Já os pontos quânticos normais, eles geralmente possuem ligantes externos maiores, que fazem com que as propriedades químicas entre os dois sejam diferentes. Outra coisa a ser citada é o comportamento químico. Já os pontos quânticos de carbono, o comportamento químico interessante deles é que, mesmo sendo feitos de carbono, que geralmente estruturas de carbono são apolares, os pontos quânticos são polares. Isso acontece por conta dos ligantes externos por fora deles, que fazem com que as propriedades químicas de solubilização deles façam com que eles sejam solúveis em água. Bom, agora eu também vou explicar o experimento que a gente fez. Como citado no objetivo anteriormente, o nosso experimento foi realizar alguns pontos quânticos de carbono. Os materiais utilizados foram ácido cítrico, ureia, açúcar e hidroquinona. Outros materiais também foram tubos de ensaio para a gente conseguir guardar eles. A gente precisou de um bico de bolsa para poder esquentar e água para poder solubilizar os pontos quânticos. O primeiro passo foi preparar cada quantidade de ponto quântico necessário. A quantidade não existe uma quantidade certa para cada mistura. Então a gente usou cerca de 2 gramas para cada material. Por exemplo, no ponto quântico de ácido cítrico e ureia, a gente usou 2 gramas de ácido cítrico e 2 gramas de ureia. Então, o primeiro ponto quântico a ser feito foi o ponto quântico de ácido cítrico e ureia, em que basicamente nós pegamos o tubo de ensaio com a mistura dos dois e levamos ao bico de Bunsen para que fosse esquentado até cerca de 200 graus, em que ocorresse a carbonização. Então, vários elementos de impurezas do ácido cítrico e da ureia foram eliminados via vaporização e o resultado foi, como pode ver no slide, uma substância escura em que basicamente é composta de carbono. Então, para que nós tirássemos os pontos quânticos dessa mistura, foi necessário que adicionássemos um pouco de água e levássemos ao aquecimento de novo para que
os pontos quânticos fossem solubilizados e, por fim, levássemos a um filtro de papel de vidro e tirássemos apenas os pontos quânticos dessa mistura, em que pegamos esse líquido que sobrou e levamos a um outro tubinho pequeno com água para que fosse solubilizado e mostrássemos os resultados a seguir. Esse é o ponto quântico feito de ácido cítrico e ureia. Bom, como eu disse antes sobre o primeiro ponto quântico que nós fizemos foi o ácido cítrico, o segundo que nós fizemos foi o de ureia e de açúcar, em que foi realizado o mesmo processo de preparação como o de ureia e de ácido cítrico. A diferença era os materiais. Então, o mesmo processo foi realizado. Pegamos 2 gramas de ureia, 2 gramas de açúcar, levamos para esquentar, depois filtramos e tivemos o resultado obtido no slide. Esse é o ponto quântico de açúcar e ureia. O último ponto quântico a ser feito foi o ponto quântico de ureia, açúcar e hidroquinona. A hidroquinona foi adicionada à mistura para que os ligantes externos do ponto quântico fossem formados diferentemente do ponto quântico anterior, que era somente açúcar e ureia. Com isso, os efeitos ópticos desse novo ponto quântico deveriam ser diferentes do anterior. Mas, como podem ver na apresentação a seguir, os resultados foram praticamente iguais. Isso se deve provavelmente à quantidade que talvez não tenha sido certa ou a hidroquinona não tenha sido exatamente necessária para que fosse realizado o ponto quântico da forma ideal. Esse é o ponto quântico feito de açúcar, ureia e hidroquinona. Bom, aqui no final da apresentação podemos concluir que os pontos quânticos podem ser um futuro assim da nanotecnologia e também podemos concluir com base no nosso experimento que podemos apresentar os pontos quânticos para vocês. Aproveito aqui para agradecer o professor Marcos Herrerias, de Química Teórica, que foi o professor que nos auxiliou no experimento para sintetizar os pontos quânticos. E também agradeço ao professor Douglas Coutinho por toda a matéria de Física 2 e pela oportunidade de apresentar esse APS de Física.